Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo aqui, conforme eu comentei no último vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre estruturas de dados. Hoje a gente vai falar especificamente sobre listas, ou arrays, como são conhecidos nos termos em inglês. E eles provavelmente são as estruturas de dados mais básicas de algoritmos e desenvolvimento de software. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Bora lá para a apresentação. Bom, estruturas de dados. Estruturas de dados nada mais são do que formas de organizar dados. Simples assim. Existem diversas estruturas. Várias coisas, características e propriedades vão diferenciar uma estrutura de dados da outra. Hoje a gente vai falar da mais básica e talvez a estrutura de dados que vai dar base para todas as outras serem criadas e utilizadas. Hoje a gente vai falar das listas. Bom, uma grande parte da escolha de uma estrutura de dados para a resolução de um algoritmo, para um programa que você está criando, está relacionado como essa estrutura de dados utiliza a memória e também as operações que essa estrutura de dados pode te proporcionar. Em outros vídeos a gente vai falar de outras estruturas, mas a escolha adequada pode mudar totalmente a performance do algoritmo que você está realizando, tanto a compreensão do código, quanto também a performance em geral, tanto de uso de memória quanto de uso de processamento. Bom, como que os arrays são armazenados em memória, certo? Imagine que essa tabela aqui, ela represente uma memória de computador. Cada número desse seria um endereço de memória. E imaginando aqui, hoje a gente trabalha com computadores modernos, a gente cada endereço desse aqui seria capaz de armazenar 8 bytes, né? É, então, vamos imaginar que quando você cria uma variável lá no seu programa, você está, por exemplo, dependendo do tipo de dado, né, inteiro, string, char, big int, e float, outros, ou booleanos, outros tipos de dado. Cada um desses tipos vai representar um tamanho, né? Trabalhando mais ou menos com inteiros de 64 bits, cada inteiro pode ser representado por até 8 bytes, então eles ocupariam 8 espaços aqui na nossa memória. É, então, quando você cria uma variável, ela ocuparia 8 espaços. No caso de um array, a lógica permanece a mesma, né? Imaginando o array que a gente está aqui no nosso exemplo, um array com 3 posições, 1, 2, 3, ele ocuparia 16 24 posições da memória, né? 3 vezes 8. Então, imagina que você fala para o seu programa reservar, criar um array com 3 posições e ele ocuparia essas 3 posições da memória. Uma coisa importante sobre o armazenamento da memória de listas é que ela precisa necessariamente ser contínua. O que isso significa? Se no meio desses endereços de memórias já tivesse um endereço desse reservado para qualquer outra coisa, o array não poderia estar aqui. Essas três linhas teriam que ser movidas, onde teríamos três linhas livres. Ou seja, imaginamos que aqui no 12, por exemplo, essa linha tivesse ocupada. Então o nosso array que a gente criou, em vez de começar aqui na posição 1, ele começaria na 13 e iria ocupando todos os 24 espaços de memória necessários. Se no meio ele encontrasse outro que fosse ocupado, lógico que o processamento e a inteligência do processador e da alocação de memória é mais inteligente que isso, ele já consegue te falar um pouco antes quais são os espaços de memória, mas ele ainda teria que procurar um outro lugar onde tivesse essas três colunas disponíveis para a criação. Então, é, isso é uma propriedade muito importante para a gente entender as escolhas para uma outra estrutura de dados, é que um array ele precisa de um espaço contínuo de memória. Não dá para você quebrar o array em partes, né, da memória. Então ele precisa estar num espaço contínuo. Para acessar, quando a gente faz essa operação, né, é comum das linguagens de programação começarem as listas com o índice a partir do zero. Então, imagina que a gente estivesse acessando o nosso array na posição 1. Basicamente, o que o processador vai fazer
ele vai pegar o nosso primeiro endereço de memória, vai adicionar 8, ele vai saber que o próximo é 9, se a gente está trabalhando com inteiros de 64 bits, ele vai saber que o próximo 1 mais 8 é 9, e aí ele sabe que o número que você quer acessar está no 9, e aí ele vai retornar os próximos 8 bits, do 9 até o 16. Os próximos bytes, perdão, até o 16. Essa é uma operação bem rápida. No vídeo futuro a gente vai falar um pouquinho dessas operações e análise sintópica utilizando o Big O para a gente ter uma, uma forma de medir essa operação, que ela seria uma operação conhecida como constante, né? Uma operação bem rápida para ser realizada pelo processador. Então ela simplesmente acessaria é, de 9 ao 16. Outra coisa importante, voltando aqui no nosso slide, quando a gente cria um array, a gente necessariamente, dependendo da linguagem de programação que você trabalha, essas linguagens mais modernas, como JavaScript, Python, não necessariamente você tem que fazer isso, mas em linguagem como C++, Java, se não me engano, você precisa especificar o tamanho do array que você está criando. Então, nesse caso aqui, a gente especifica para a linguagem de programação que a gente quer um array com 3 posições. E aí, o nosso sistema operacional vai reservar na memória 3 posições de 8 bits, 8 bytes, para representar o nosso array, certo? Então, além do nosso espaçamento de memória ser contínuo, ele também precisa ser fixo, né? Então, na hora da criação, da instanciação daquela variável, você precisa estar informando o tamanho que aquele array vai ser utilizado. Essa é uma propriedade conhecida dos arrays, chamados arrays estáticos, que são arrays que têm o tamanho estático, que não pode ser alterado, certo? Mas também existe outra propriedade dos arrays, conhecida como arrays dinâmicos. O que são arrays dinâmicos? São arrays que quando você vai adicionando, ou listas, né? Quando você vai adicionando valores nessa lista, o tamanho vai aumentando conforme você vai adicionando. A criação de uma lista é um processamento um pouco pesado para a memória do computador. E por trás dos panos, não existe muito como criar arrays dinâmicos sem essa compensação das operações de criação do array. Então, por trás dos panos, todas as listas e arrays que você cria, mesmo as linguagens mais recentes, são arrays fixos, são arrays estáticos. E como é feito o algoritmo? Toda vez que você adiciona números nesse array, quando a linguagem operacional, o sistema operacional percebe que o seu array vai ser lotado de números, ela dobra o tamanho do seu array. Então, quando você cria um array, por exemplo, a gente, nesse exemplo, está inserindo 1, 2, e a gente chegou no 3, ele vai dobrar o tamanho. Então, aí ele cria mais 3 posições. Suponhamos que a gente tenha criado um array, né, com uma posição aqui, com 3 posições. E ele já vai criar essas 3 posições para a gente. Da próxima vez que a gente encher 4, 5, 6, ele já vai criar um outro, vai recriar esse array, copiar essas informações para outro endereço de memória, e aí ele vai criar um outro array com 12 posições. Essa operação vai amortizar o custo de criação dos arrays. Porque toda vez que a gente cria um array, é uma operação um pouco pesada para o processador, para a memória. Então, lógico, se tratando, né, de a performance lá no mais core do sistema. A gente sabe que hoje a gente trabalha com computadores com muita memória, celulares, isso é quase imperceptível aos nossos olhos. Mas quando a gente trata de performance com grandes números de dados, esses pequenos ajustezinhos fazem toda a diferença. Então, essa operação de dobrar o array a cada vez que insere, ela faz com que amortize, ou seja, com o tempo, cada criação do array que é pesada, ela vai diminuindo conforme a quantidade de inserção que você pode fazer. Então, imaginando o nosso cenário, a gente cria um array de 3, aí quando a gente insere 3 números, a gente dobra o array, vai para 6.
A gente insere mais 3, vai para 12. Agora a gente vai ter que inserir mais 6 números. Então a gente está tranquilo por 6 operações. A gente vai ter uma operação constante, né? Então, imagina que aqui esses outros 3 aqui estão vazios, a gente vai continuar inserindo. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegando no 12, ele vai dobrar o tamanho do array para 24 e a gente está por mais 12 operações tranquilo. Então, é uma progressão matemática, vai amortizar esse custo da operação, tornando os arrays dinâmicos possíveis e não tão pesados para o sistema operacional criá-los. Beleza? No próximo vídeo, a gente falando sobre Big O, eu vou tratar exatamente de como a performance de cada operação no array funciona. Então, basicamente é isso. Basicamente é isso. Essas são as listas. São estruturas de dados bem básicas, né? São praticamente nativas de quase todas as linguagens, né? Todas as linguagens possuem um tipo de array ou lista. São extremamente utilizadas até como base para a criação de outras estruturas de dados, conforme a gente vai ver em outros vídeos. É, Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho de como funciona as listas. Esse vídeo aqui eu quis focar muito na alocação de memória, que eu acho que é um conceito interessante e muito importante para a gente entender quando usar ou não um tipo de estrutura de dado. Beleza? Espero que você tenha curtido. Comenta aqui se ficou com alguma dúvida ou se eu posso, eu vou te responder. Ou se eu posso melhorar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Beleza? Fico agradecido pela sua atenção. Valeu!